Gente, bora começar hoje. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente repercutir e, óbvio, vocês sabem, aqui nesse programa a gente faz coberturas de casos que a gente realmente acha que são relevantes para a nossa sociedade e o caso Henri Borel é um caso que a gente precisa falar, a gente precisa relembrar e a gente jamais pode esquecer de tudo que aconteceu, porque infelizmente até agora esse menino aqui não teve a justiça decretada, né? A gente não tem um fim para essa morte, o que é, para mim, pelo menos até agora, é uma grande falta de respeito com uma morte tão trágica como essa que a gente teve. E no final de semana, gente, antes do Henri morrer, ele passou dias muito felizes com o pai dele, ele brincava, ele ria, como mostram vários registros que a gente tem em vídeo e que vocês já devem ter visto em vários lugares, né? No domingo, ao ser devolvido para a mãe, perdão, ele chorou, nós trouxemos essa informação ontem, acabou vomitando, implorou para que ele não voltasse para aquele apartamento. O pai avisou a mãe que ele pedia para ir para a casa dos avós, mas não tinha como impedir de voltar ao apartamento, pois a guarda estava com a Monique e ela pediu para que o menino fosse entregue na casa dela. Hoje, no programa, a gente vai detalhar um pouco como é que foi este dia. Carla, queria que você pudesse começar contando um pouco para a gente, em detalhes mesmo, como é que foi esse dia. Então, olha só que interessante o que você traz, né? Ele passou um dia muito feliz com o pai. Ele era um garoto muito feliz, né? Ele foi passear, os pais tinham ali essa guarda compartilhada, ele ficava com o pai um pouco com a mãe. E nesse último dia, que eu acho que ele é muito importante, né? A gente recordar essas últimas 24 horas, a gente tem, inclusive, os relatos do pai que diz que, olha, ficou o dia inteiro com o menino, levou ele para passear, levou ele para brincar e chegou um dado momento que ele devolveu a criança para a mãe. Inclusive, a mãe até perguntava, isso está tudo no processo, tá, gente? Que horas que eles iam chegar, ele vai ali relatar, né, que ele entregou a criança às 7h30 da noite. E ele vai explicar para a mãe que o Henri havia se sentido mal. O que aconteceu? Ele vomitava, né? E aí, quando a gente tem uma criança muito pequenininha vomitando, são vários fatores. Pode ser que ela tenha comido alguma coisa que passou mal. Pode ser que ela esteja tendo alguma virose, que isso é também muito natural, né? E a gente tem que saber se estava com febre ou não. Aparentemente, não tinha, né, a temperatura elevada. E pode ter acontecido alguma outra coisa que Ansiedade, a gente também não né? sabe. Pode ser ansiedade também, mas são muitas questões assim. Agora, vomitar, né? E ele fala, ele vomitou, né? Qual é a quantidade, né? Se era muito ou se era pouco. Ele devolve para a mãe diz que deu um banhozinho nele, tentou oferecer comida, ele se diz que não queria, né? Não estava com fome. A mãe falou, então tá bom, vou colocar para dormir. Ele pede para dormir na cama da mãe, tanto que, né, a cena do quarto, que é a que está na perícia, é a cena do quarto da Monique, e não na caminha dele. E dali a gente vai ter só depois o relato, que ela vai contar que ela acordou na madrugada para ver o Henri. O que o Jairinho conta é que algumas vezes o menino até se levantou, queixoso, um pouquinho chorando, a Monique colocava ele de volta na cama e ela vai acordar nesse horário aí por volta de 2 e pouco da manhã e vai encontrar o menino caído no chão. Quando encontra o menino caído no chão, ele já não tinha muitas reações, ou seja, estava, né, caído, meio que quase que inconsciente. Eles vão pegar essa criança e vão levar até o Barrador. A gente tem as imagens do elevador, eles descendo com a criança e caminhando até o Barrador. Quando eles chegam no Barrador, ela já explica, olha, ele não está respondendo, é preciso de uma emergência. Isso, dentro do padrão ouro hospitalar, a criança passa na frente, se fosse criança, se fosse um adulto, passa na frente de todo mundo, tá? Então, já é levado automaticamente para uma área ali isolada para entender o que está acontecendo com esse menino. A mãe vai ficar ali preenchendo ali uma ficha, explicando o que aconteceu, e ela vai relatar, olha, eu recebi o menino, ele estava vomitando, não quis jantar. Ela vai contar aqui aqueles momentos. E aí a gente tem uma questão que é importante, porque a parte que ele passou com o pai, a mãe não tem informação. Aí a parte que ele estava com a mãe, o pai não tem informação, porque, né? Sim. Cada um sabe contar o seu pedaço. Então ela vai falar, olha, o próprio hospital pergunta, mas o que aconteceu? Não, passaram um dia, enfim.
não tem nada que ela tivesse ali de informação, mas, enfim, se ele caiu, se ele se machucou, alguma coisa que aconteceu. Ela não tinha nenhuma outra informação. A única informação é que ele estava vomitando e não quis jantar e foi dormir. A gente mostrou um vídeo, acho que foi ontem, não foi, Paulo? Que a mãe vai fazer até um videozinho e falou: olha, ele já está deitado para mandar para um amiguinho. E o que o Paulo muito Era bem uma foto, levantou. né? Nem tem o vídeo também. Tem o vídeo? Tem. Eu lembro da foto dela deitada na Tem cama. um videozinho também. Ela faz um vídeo. E aí a criança tá meio quietinha, assim, né? Meio borocochosinha. Mas podia ser sono, podia estar sonolenta. A gente não dá pra gente afirmar nada. E ele vai lá para dentro. E vai passar por um processo agora que se chama de reanimação, porque ele chegou em parada cardiorrespiratória, tá? E isso, a gente precisa entender o que leva uma criança a entrar num hospital com parada cardiorrespiratória. E aí, como eu disse para vocês, eu venho estudando esse caso há muito tempo, porque a coisa que mais me chama a atenção é por que essa criança precisou de atendimento médico? A gente entende que ele está em parada cardiorrespiratória, mas por quê? O que levou essa criança a ter isso? Não é uma coisa simples. Uma laceração hepática vai levar você a ter uma parada cardiorrespiratória? Grau 2, não leva. Como eu falei para vocês, eu conversei com N médicos, hepatologistas, legistas do Brasil, Sim. de fora, socorristas, e todos me disseram, isso não. O que poderia levar isso? Um trauma, uma batida na cabeça. E criança, diferentemente de um adulto, Paulo, até passo para você, é o seguinte, a criança, quando um adulto bate a cabeça, talvez não vai ter um impacto tão forte, mas numa criança que os ossos, ela ainda está em crescimento, esse impacto é considerável. Carlinha, a gente abriu uma enquete aqui no nosso chat, vou pedir para o Fê colocar aqui para mim, por favor, que a gente vai perguntar algumas coisas para vocês, vocês vão obviamente dando a opinião de vocês, não é uma opinião investigativa, é um achômetro do que o nosso público acha, né? Até em relação ao que eles receberam de informação. Isso, o que vocês têm de informação e o que vocês, junto com a gente, estão achando de determinadas questões. A gente perguntou aqui, você acha que o Henry já estava sem vida quando desceram com ele no elevador? Tá muito dividido aqui, né? Porque existe uma possibilidade aqui de você responder sim, pelas imagens e pelos relatos. Você pode dizer que sim, ele já estava sem vida, ou não. É impossível ter essa certeza. Por enquanto, o não, é impossível ter essa certeza, tá ganhando, mas está uma margem aí bem pequena. A gente está com mais de 50 votos aí. Se vocês puderem ir lá no nosso chat, já deixa o like aqui na nossa transmissão e participa da nossa enquete para vocês poderem dar a avaliação de cada um de vocês, já que vocês estão nos acompanhando. Lala, eu quero te fazer uma pergunta muito no sentido do comportamento do Jairinho, né? Porque a gente estava falando aqui, a Carla trouxe um pouco do detalhamento desse dia 7 de março de 2021. Mas eu quero ir para o dia 3 de março de 2021, um pouquinho antes, porque tem um fato importante aí na história. A babá, ela relata mais uma vez de uma agressão do Jairinho contra a Monique. Segundo o relato da babá, no dia 13 de março de 2021, o Jairinho teria enforcado a Monique e ela teria presenciado isso. E aí? O pai o padrasto, né, no caso, já mostra extrema agressividade, uma violência à mulher. E se estava acontecendo a violência física, provavelmente a violência psicológica também já estava associada. E ele não tem muito controle dos próprios impulsos, dos próprios estímulos, né, da impulsividade. Inclusive, se a funcionária viu, ele também não tomava muito cuidado com a questão moral ali das pessoas observando e o nível da agressividade dele transbordando, aparecendo para todo mundo, né? Então, sim, é um comportamento que ele está bastante habituado na vida, porque se a gente já se acostuma com algo, a gente faz isso na frente de qualquer pessoa, né? Então, assim, se ela relatou ter visto, ele não estava muito preocupado com quem via, quem não via e o que ele estava fazendo. Esses relatos é que complicaram a vida dele, né, Carla? Sim. Isso vai complicar muito a vida dele, né? Não só esses relatos, mas outros relatos também que estão no processo, né? Que vai ter o diretor do próprio Barrador, que vai prestar depoimento dizendo que ele havia pedido insistentemente para que a criança não fosse encaminhada para o IML, para que já tivesse dado ali o óbito hospitalar. E aí,
é importante passar essa informação para as pessoas. Não existe a possibilidade de, quando uma pessoa entra em parada cardiorrespiratória num hospital e ela vem a óbito, é um protocolo, é obrigatório que vá fazer, né, que o ML faça uma investigação dessa morte. É necessário isso, tá? Tá cheio de regulamentos, tem questões legais. Então, independente do que um familiar peça ou deixe de pedir, esse corpo tem que ser encaminhado ao IML, porque ele entrou em parada cardiorrespiratória. Temos que entender o que aconteceu. Não é um óbito qualquer, entende? É um óbito considerável. Então, tem que, inclusive, para tirar a questão, olha, ele sofria maus tratos? O que aconteceu com essa criança? Lembra da juíza, quando a gente estava contando o caso da moça da Indonésia, que Sim. a família recebeu o corpo, ela já estava morta, a família queria cremar, a juíza falou, não, eu quero que vá para o IML, inclusive para a gente ter certeza de que ela não sofreu algo maior, ou seja, que ela não levou uma facada, que ela não foi assassinada lá na Indonésia, entende? Então, e a juíza foi perfeita, foi correta. É isso mesmo, gente. Eu sei que é muito duro para a família, ela quer enterrar e ela, enfim, queria fazer a cremação, mas a gente precisa ter toda a certeza de que essa moça não tinha, né, sofrido algo a mais, o que seria ali um possível homicídio. Isso foi descartado. E precisa entender o que aconteceu com ele. Aí vão mandar para o IML. A questão toda, que para mim é muito preocupante aqui, é que a gente está falando de um hospital de ponta, é o Barra D'Or, né? Quem não é do Rio de Janeiro, quem é aqui de São Paulo, ele se compara ao Einstein, ao Sírio. A Rede D'Or, naquela época, estava comprando a Sul América, ou seja, é uma rede muito importante, é um hospital de elite. Então, assim, somente nesse dia, né, e aí vão começar a acontecer coisas que, para mim, me chamam a atenção. As câmeras não funcionavam. E eu não estou dizendo câmeras dentro do atendimento, até porque nem pode ter isso, porque eles vão tirar a roupa do paciente. Então, tem questões, inclusive, de respeito ao corpo, legais. Mas não tinha câmera na recepção. Nenhuma estavam em manutenção. Por um acaso, Somente estava naquele determinado dia, deu... Noite. E por que essas câmeras Problema. são importantes? Porque você tem a chegada, você tem lá dentro, saber como é que, né, como é que as pessoas estavam, como é que estava a mãe, como é que estava o Jairinho, se o menino se mexeu, como é que foi aquele... Isso não existe, tá? Isso não existe. Infelizmente, a gente não tem. O que você está intrigada aí, Lala? É o fato do menino chegar acordado no hospital, isso foi então levantado a partir de testemunhas, de pessoas. Sim. Não, a gente não tem uma comprovação com câmeras, mas isso está comprovado. Então, aí o que acontece? Está comprovado porque quando ele é levado ali já para o pronto atendimento, é o pronto atendimento pediátrico, porque ele é uma criança, então... Também a gente tem ali protocolos, não é qualquer coisa. Então, chegou em parada cardiorrespiratória, você começa a ter que fazer, né? Então, vão fazer a punção. Então, ele tem punção aqui, inclusive isso está no laudo do IML. Ele vai receber vários medicamentos. Ele vai ser entubado, ou seja, ele não está cadáver. Veja, entende? Porque você não vai entubar, fazer nada disso num cadáver. E o período, gente, é muito longo. Inclusive, depois que é feito o pneumotórax, lembra que eu expliquei isso ontem para vocês? Que é um rompimento do pulmão. Eles vão fazer uma perfuração que tem um nome, já olho aqui para falar certinho para vocês. Mas eles precisam tirar o ar que está dentro do pulmão, né? Porque isso tem que ser feito imediatamente. Então, ele vai ter essa perfuração aqui e eles vão entubar no outro pulmão e vai acontecer o pneumotórax. Então, ele vai ter ali um barotrauma. Sim. Veja a quantidade de coisas que foram acontecendo dentro Então,